O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faça por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar, um à tua direita e outra à tua esquerda, quando estiverdes na tua glória. Jesus então lhes disse: Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis do cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que o chefe das nações as oprime, e os grandes a tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, chegamos ao 29º domingo do tempo comum. Mais 5 domingos e vamos encerrar o tempo litúrgico deste ano. E a liturgia de hoje nos traz um tema fundamental: o sacrifício de Cristo. A primeira leitura do livro do profeta Isaías nos chama a atenção quando se diz: O Senhor quis macerá-los com o sofrimento, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura. Fala de sofrimento e fala de uma descendência duradoura. Por essa vida de sofrimento alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo justo fará inúmeros homens justos, carregando sobre si as suas culpas. Esse é um texto de Isaías. O livro de Isaías é um livro que tem 5 grandes partes, e que foi escrito durante muitos anos. O profeta certamente escreveu uma primeira parte, e com a sua autoridade acabou se formando uma escola do profeta Isaías. E como era hábito da antiguidade, para que o ensinamento tivesse autoridade, davam o nome desse autor. Tem legitimidade na Sagrada Escritura porque prolonga o pensamento de Isaías. E veja, ele está falando do justo, daquele que é esperado, daquele que vai fazer justo muitos homens. De quem ele fala? Veja que quando o eunuco está a caminho, com o livro da Sagrada Escritura, e vem o apóstolo correndo ao lado: o que estás lendo? Está entendendo o que você está lendo? E sobe. E aí explica, ele está falando, o profeta fala dele mesmo ou de outro, E Filipe então vai explicar o que está acontecendo ali, É uma profecia. E essa profecia, evidentemente, se aplica a Jesus, que vai fazer muitos justos a partir do seu sacrifício. E é isso que a carta aos Hebreus também fala, Jesus, o Filho de Deus, entrou no céu como sumo sacerdote eminente, não é iminente. Iminente vai acontecer já já. Eminente é elevado, Por isso o título dos cardeais, Vossa Eminência, um título elevado.
Então, o sacerdote eminente, o sacerdote mais alto, que ofereceu o sacrifício. Sacrifício de quem? Dele mesmo. É esse sacrifício, com essa vítima puríssima, que salva todos os homens. Bom, é isto aqui. E aí entramos no Evangelho. E vemos Tiago e João, filhos de Zebedeu, que vão a Jesus a pedir, fazer um pedido. E qual é o pedido? Senhor, deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiverem no teu reino. O que é que eles estão querendo? A glória. A parte boa. Não é isso? Então Jesus diz, vós não sabeis o que pedis. Podereis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Podereis beber do cálice que eu vou beber? E ele, muito entusiasmado, podemos. Não estão nem sabendo o que estão dizendo. Que cálice é esse? Que batismo é esse? Jesus já tinha sido batizado, um batismo que ele não precisava, né? Que é o batismo de João. Então não é desse batismo que ele está falando. E o batismo que ele vai introduzir, depois ele vai passar para os apóstolos. Que batismo é esse? Que cálice é esse que ele tem que beber? Ele mesmo dirá mais tarde, na oração no Horto das Oliveiras, né? Pai, afasta de mim este cálice, é o cálice da paixão. Mas não seja feita a minha vontade, senão a sua, né? Jesus ali nos ensina até a rezar, né? Podemos pedir tudo a Deus, mas ao mesmo tempo entregar a Ele. Ele sabe o que é melhor para nós. E aí Jesus diz, vós bebereis o cálice que devo beber e sereis batizados com o batismo que devo ser batizado. O que quer dizer isso? Eles também iriam enfrentar o sofrimento, né? Tiago como mártir, João como exilado na ilha de Patmos, vai ser o apóstolo que eu acho que vai viver mais, né? Vai beirar os 100 anos, né? Mas lá no exílio, né? Mas aí Jesus também diz outra coisa, não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou esquerda, é para aqueles que foi reservado, né? Tudo depende de Cristo, né? Mas ele está ali, mais uma vez, invocando o quê? A condição do servo. Eu sou o servo do Pai. Não cabe a mim conceder, né? Há uma unidade perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas ali o Cristo que encarnou se coloca como servo. E aí, quando os outros 10 discípulos ouviram isso, se indignaram com João e com Tiago. Por quê? Porque pensavam igual a eles. Porque também queriam a mesma coisa. E por que pensavam assim? Já disse aqui algumas vezes, mas são coisas boas, vale sempre a repetir. A liturgia de vez em quando se repete também, né? Então, essa é a expectativa do Messias. Se criou uma expectativa. Para os fariseus, qual era a expectativa? A restauração da glória do templo de Israel, como no tempo de Salomão. Eles queriam a glória humana. Os saduceus, que eram o outro grupo que compunha o sinédrio, o tribunal que haveria de condenar Jesus, fariseus e saduceus, eram muito dados à filosofia, então esperavam um grande sábio da sabedoria humana. Jesus não veio para isso. Ainda tinha a turma do barulho, né? Os zelotas, sempre houve, os revolucionários, baderneiros, isso acho que nunca vai acabar, né? Queriam o quê? A revolução. Derrubar o Império Romano. Quem fazia parte dessa turma? Judas. Abra do seu olho. A turma do barulho de hoje também está por aí, hein? Também não veio para isso. Quando quiseram fazer Jesus rei, ele se afastou. E ele mesmo dirá, o meu reino não é deste mundo. Não é esse reinado. Não é este reino da terra, como tem um sujeito aí repetindo, né? Uma criatura que não quero falar do nome dele. Que o reino de Deus é aqui, não é lá, não. E ainda, um quarto grupo, de certo modo simpático, os essênios, penitentes, 200 monges penitentes. Celibatários, chama atenção isso, celibatários em Israel, 200 monges. E celibatários numa radicalidade que, se alguém quebrasse o celibato, a punição era ser enterrado vivo. Veja como eram. Inclusive, no seu mosteiro, o mosteiro famoso, o mosteiro de Qumran, vai se achar alguns manuscritos
da Bíblia, né? Lá vai se encontrar isso, conservado por eles. E eles esperavam que o Messias fosse ao seu mosteiro e não à cidade, porque a cidade é o lugar do pecado. E o Messias não iria ao pecado, iria ao seu mosteiro, e por isso a cabeceira da grande mesa ninguém sentava, porque o Messias ia chegar a qualquer momento. Ou seja, qual dos quatro acertou? Nenhum. Todo mundo errou. Porque se esqueceram da primeira leitura, que nesse trecho, e há outros trechos ainda mais, claro, é o servo sofredor. É assim que deveria vir o Senhor, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate de muitos. E o resgate é na cruz. Então, imagine, olha o escândalo, né? Por isso São Paulo vai dizer, né? O Cristo crucificado, né? Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Escândalo para os judeus por quê? Um Deus crucificado, mas o crucificado, o Antigo Testamento diz que é maldito, maldito seja todo aquele que for elevado. Mas Jesus dizia, quando for elevado, atrairei tudo a mim. Vou atrair os pecados todos, vou atrair toda a salvação. E loucura para os gentios, claro. Os gentios tinham a deusa Afrodite da beleza, o deus Hércules da força, enquanto tudo bonito, tudo bacanão, né? Aliás, hoje em dia todo mundo quer ficar bonitão, né? A luta toda é essa. Não sei se as almas estão tão bonitas também assim, não é? Não vim para ser servido, mas para servir. Nos documentos do Concílio Vaticano II, sempre me chamava a atenção que Paulo VI escrevia, né? Servo, Paulo, servo dos servos de Deus. E eu fui ver, recentemente, tive a felicidade de ver, que essa palavra vem de São Gregório Magno, VI século, se não estou enganado. São Gregório Magno já se considerava o servo dos servos de Deus. Então, é o ponto mais alto, né? Na hierarquia é o Papa. Servo dos servos de Deus, para imitar Jesus. E tem que ser isso, né? Então, na igreja, é o lugar do serviço, não é o lugar da glória, né? Porque Jesus tinha muito que ensinar aos discípulos ainda. Estavam procurando a glória, sentar-me à tua direita ou à esquerda, né? Queriam a glória. Então também nós devemos lembrar disso, né? Buscamos a grande glória que Cristo alcançou, a ressurreição. Mas o caminho não é o caminho da glória neste mundo, né? É o caminho do serviço, é o caminho da obediência ao mandamento de Deus, né? Esse é o caminho. Então, vamos pedir a Deus também que Ele nos ensine, como ensinou aqueles seus apóstolos, né? Que precisamos aprender a servir. Precisamos aprender a amar ao próximo. Se amamos a Deus que não vemos, devemos amar ao próximo. A Deus que não vemos, devemos amar ao próximo que vemos. Pensamos isso, que nós também, como Cristo, estejamos prontos ao serviço, a fazer bem ao nosso próximo.